Bom dia, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é a nossa última aula de português, sabiam? Isso mesmo, crianças! Hoje é a nossa última aula de português e a penúltima, né? A penúltima aula em vídeo. Penúltima aula online. E daqui a pouquinho vocês já estão de férias. Isso mesmo, para aproveitar as férias de vocês, descansem bastante, brinquem, não é? Mas eu quero dizer a vocês que vocês precisam me entregar as atividades avaliativas da V3 até sexta-feira, tá bom, crianças? Agora, crianças, eu convido vocês para nós orarmos e pedirmos as bênçãos de Deus sobre este dia maravilhoso, que nós acordamos com vida e com saúde, não foi? Então, coloque as suas mãozinhas e feche seus olhinhos para falarmos com o Papai do Céu. Vamos lá? Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo dia que o Senhor está nos concedendo, pela vida, pela saúde, pela noite, pelo despertar, por tudo, enfim, que o Senhor faz por nós. Queremos te pedir as tuas bênçãos sobre a nossa família, sobre essa aula de hoje, que o Senhor ajude-nos a realizarmos todas as nossas atividades. Obrigado por tudo, isso é que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, crianças, eu convido vocês a abrirem o livro de vocês na página 37. Isso mesmo. Vamos lá abrir na página 37? Pegue o seu livro e abra lá na página 37, lá na cor verde, na parte de português, na disciplina de português, tá bom? Vamos lá? Já abriu? Muito bem. Lá em cima diz assim, crianças: leia esta piadinha e divirta-se. Quem gosta de piada aí? Levanta a mão. Isso, muito bem. E olhem o título desse texto: O elo das coisas. Então eu vou ler para vocês este texto agora. Só que eu quero dizer para vocês que esse texto é de Ricardo da Cunha Lima. Ele é o autor desse texto, tá bom? Então o texto diz assim: o menino pediu para a mãe: mãe, me dá um avião? Para quê? Você já tem um portão. Depois desse dia, o menino nunca mais comeu feijão. Olha que engraçado, crianças, essa piada, não é? É muito engraçado mesmo, crianças. Quem gostou da piada? Levanta a mão. Isso mesmo. Então, crianças, o que é um gênero textual piada? Um gênero textual piada, crianças, ele é um texto, não é? Humorístico, que tem como objetivo o riso, né? Fazer as pessoas rirem, se divertirem. Isso mesmo, como esse texto aqui. E nós também podemos perceber aqui que tem palavras que rimam. E eu já falei para vocês o que é rima. Rima, não é? São palavras que têm o mesmo som no final da sílaba. Então, por exemplo, aqui, qual é a palavra que rima com avião? Isso mesmo, portão, ó. Avião, portão. Então, o ão de avião e o tão de portão, eles rimam, não é? Porque tem o mesmo som no final das sílabas. Desculpem. Depois desse dia, o menino nunca mais comeu feijão. É outra palavra que está rimando com portão e com avião. As três palavras, crianças, elas têm o mesmo som, não é? Avião, portão e feijão. Então, vem comigo olhar aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olhem para cá. Avião, portão e feijão. Feijão. Então, nós podemos observar aqui, ó. Avião termina com ão, o tão termina com ão e o jão termina com ão.
Por isso que elas rimam, crianças, as 3 palavras. Perceberam aqui a semelhança, ó? Ão, tão e jão. Ão, tão e jão. Vamos ler juntos. Avião, portão, feijão. Então, a última sílaba dessas 3 palavras aqui, crianças, elas rimam porque elas têm um som parecido, não é? Avião, portão e feijão. Então, o som delas são parecidos porque as últimas sílabas dessas palavras terminam em ão. Por isso que elas rimam, não é? Uma palavra está rimando com a outra. Muito bem, crianças. Vocês também já podem ter visto em alguns livros, não é? Em algumas revistas infantis, rimas, não é? E poemas também que têm palavras que rimam. E é muito engraçado, não é, crianças? É muito legal as palavras que rimam. A gente gosta muito de palavras que rimam. Então, esse texto aqui, ele é um gênero textual piada, não é? E o que é elo, crianças? O que significa o elo das coisas, não é? Que está no título aqui do texto, desse texto piada. O que significa elo? Elo é união, não é? É junção. Então, quando há um elo, há uma união. Agora, crianças, nós vamos lá para as nossas atividades, tá bom? Vamos lá. Então, nessa atividade aqui da página 37, eu tenho a questão 10, 11 e 12. Então, vamos lá. Que diz assim, por dentro do texto, a questão 10, tá bom? Então, a pergunta é, qual é o título desse texto? Qual é? Aí você vai olhar aqui, como eu já falei para vocês, não é? Procurar o título do texto e vai escrever na linha da questão 10. Na questão 11, crianças, vocês vão observar o título e vocês... eu acabei de falar o que é elo, né? Mas você pode pesquisar aí no computador, no celular ou no dicionário mesmo, se você tiver. E você pode... está escrevendo com a ajuda da mamãe, do papai, da titia, vocês podem estarem escrevendo o que significa elo, certo? Então, crianças, na questão 12, no texto, lá no texto aqui, vocês vêm aqui no texto, ó, e vocês vão pintar de azul a fala do menino e de vermelho a fala da mãe. Só relembrando, não é? A aula de português passada, vamos lá. Diz assim, ó, mãe me dá um avião. Olha, isso aqui eu retirei lá do texto de vocês para mostrar a frase, tá bom? Nessa frase aqui, ó, mãe, me dá um avião. Olha aqui, mãe, me dá um avião. Vamos lá repetir a leitura? Mãe, me dá um avião, certo? Vocês lembram que eu falei segunda-feira para vocês? Que sinal é esse daqui que vem antes, que vem na fala de uma pessoa? Vocês lembram? Isso aqui se chama travessão, tá bom? O travessão, ele indica um diálogo entre duas pessoas ou mais, certo? Aqui eu tenho uma vírgula, que é para poder dar entonação na frase, e aqui eu tenho um ponto de interrogação, que é um sinal de pontuação, tá bom? Então, esses aqui são sinais de pontuação, mas o travessão indica que alguém está falando. A vírgula para dar entonação e o ponto de interrogação para demonstrar
uma pergunta, para mostrar que alguém está fazendo uma pergunta. Mãe, me dá um avião. Quem está perguntando? Isso, o menino está perguntando. E o que foi que a mãe respondeu? Aí vem outro travessão aqui, não é? Vem outro travessão. E vamos ver aqui a resposta da mãe. Então, aqui eu tenho uma frase onde o menino pergunta: mãe, me dá um avião? E a mãe responde: pra quê? Você já tem um portão. Não é engraçado? Né? Ela podia ter respondido outra coisa, mas ela resolveu responder isso aí. Então, olha, eu tenho outro travessão aqui, que significa que alguém está falando. Nunca se esqueçam. Toda vez que vocês verem um travessão, é porque alguém está falando. Você já tem um portão? Aí eu tenho também aqui um ponto de interrogação, porque é o quê? Isso mesmo, uma pergunta. A mãe está perguntando para ele. Ele perguntou também, porque aqui tem um ponto de interrogação. E a mãe também está respondendo com uma pergunta, mas ela não terminou a fala dela aqui. Olhem só, ela continuou. Você já tem um portão. Então, isso aqui, crianças, que vocês estão vendo, essas duas frases, são diálogos entre o menino e a mãe do menino, certo? Então, crianças, vocês vão pintar de azul onde o menino fala e de vermelho onde a mãe fala, que eu acabei de explicar para vocês, não é? Virem agora a página do livro e vão lá para a página 38, certo? Na questão 13 diz assim: quem escreveu essa piadinha? Aí vocês vão voltar lá no texto que lá embaixo eu falei no início. Quem foi que escreveu? Está lá o nome do autor da piada, certo? Na questão 14 diz assim: pergunta: mãe, me dá um avião? Resposta: pra quê? Você já tem um portão. Conclusão: depois desse dia, o menino nunca mais comeu feijão. Esse texto é engraçado porque aí vocês vão escrever lá sim ou não e explicar por que esse texto é engraçado, tá bom? Lá no estudo da língua, na questão 15, diz assim: continue a brincadeira proposta pelo texto. Complete os espaços a seguir de forma diferente, tá bom? Então a pergunta: mãe, me dá um avião? Aí vocês vão completar a resposta e a conclusão conforme o modelo da questão 14, tá bom? Mas respondendo de uma forma diferente. Mas também vocês podem rimar ou não. Peçam ajuda para o papai, para a mamãe e para a titia, tá bom? Para que vocês possam completar de uma maneira lógica, que as frases elas tenham sentido, certo? Na questão 16 da página 38, vocês vão marcar apenas os pares de palavras que rimam, certo? Isso mesmo. Então, nós temos na letra, no primeiro quadradinho nós temos macarrão, pão. Na outra nós temos ovo e doce, cereal matinal, verdura, arroz, tomate, abacate e banana cana. Vocês vão marcar, então, só onde tem as palavras que rimam. Vocês não podem marcar palavras que não rimam, tá bom? Na página 39, vocês vão colar os adesivos da página 147 combinando palavras e imagens, tá bom? Lá na questão 17. Então, vocês vão abrir lá na página 147, aqui, ó, certo? Então, vocês vão tirar essas figuras daqui de cima e colar na página 39, aqui em cima, tá bom?
Então, vocês vão colar aí. Vocês também, na letra B, vão circular as últimas letras de cada palavra. Tá bom, crianças? Vocês vão ver as últimas letras de cada palavra e fazer um círculo. E na letra C, vocês vão pintar a palavra que não tem o mesmo som final, certo? Qual é a palavra que não tem o mesmo som final? Vocês vão pintar essa palavra. Na questão 18 diz assim, anote quantas sílabas há em cada palavra, certo? Aí nós temos a imagem e a palavra avião na letra A. Na letra B nós temos a imagem e a palavra feijão. Na letra C a imagem e a palavra portão. E na letra D a imagem e a palavra macarrão. Então vocês vão ver quantas sílabas tem cada palavra e vão escrever um número, tá bom? Representando a quantidade de sílabas. Por exemplo, eu tenho aqui, vou apagar aqui para vocês. Eu vou apagar aqui, certo? E vou escrever, por exemplo, a palavra Bíblia. Bíblia. Agora eu vou separar a palavra Bíblia. Será que eu separar assim está certo? Eu falo B separado do I? Não, né, crianças? Eu falo o I junto com o B, ó. Bíblia. Bíblia. Deixa eu ajeitar esse I aqui. Bíblia. Tá bom? Bíblia. Então, olha, eu tô falando bi, que está junto, blia. Eu não tô falando blia, não, eu falo Bíblia. Então, Bíblia. Quantas sílabas eu tenho? Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra Bíblia? Bíblia. Bíblia. Isso, muito bem. 2 vezes eu abro a minha boca para falar a palavra Bíblia. Então, quantas sílabas eu tenho? 2 sílabas. 1 sílaba, 2 sílabas, tá bom, crianças? Não importa a quantidade de letras. Importante é que eu separe e eu saiba que aqui eu tenho 2 sílabas, certo? Agora, crianças, olhem pra cá. Eu tenho a palavra macarrão. 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 Quantas sílabas eu tenho? Então, eu vou separar, olha. Falo olha aqui. Sílaba e consoante. K. Mas eu coloco R aqui. Rão. Tá bom? Eu não posso colocar os 2 R's juntos. Sempre vai ser assim. Macarrão. Porque se eu escrever, ó. Macarrão com os 2 R's juntos, crianças, na mesma sílaba, está errado. Então, eu não posso escrever os 2 R's juntos na mesma sílaba. Eu separo, como eu fiz aqui na primeira parte, eu coloco R na sílaba e coloco outro R na outra sílaba, tá bom? Sempre vai ser assim. Então, quantas sílabas eu tenho aqui? Macarrão. Olha, macarrão. Macarrão. Então, quantas vezes eu abri a minha boca para falar a palavra macarrão? E isso 3 vezes, não foi? Então, eu separei aqui, quantas sílabas tem? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 sílabas, certo? Isso mesmo.
Agora, crianças, na questão 19 da página 39, vocês vão separar as palavras, como eu acabei de falar, mostrar aqui para você. Na questão 19 diz assim: separe as palavras e descubra o que está escrito, copie as frases que você descobriu. Venham cá que eu vou mostrar para vocês o que essa questão está ensinando, tá bom? Está ensinando. Então, assim, ó. Por exemplo, lá no texto, eu vou voltar lá no texto e vou escrever a seguinte frase, ó. Olhem pra cá. Nunca mais comeu deixa eu apagar que aqui não deu, então eu vou fazer de novo, tá bom? Olhem só. Nunca é bem juntinho, ó, como está lá no livro. Essa frase, crianças, ela tá certa ou ela está estranha? Nunca mais comeu feijão. Está certa ou está estranha? Está estranha, não é, crianças? Por que está estranha? Porque ela não tem espaço. Isso mesmo. E agora nós vamos escrevê-la, não é? Separando as palavras umas das outras. Olhem para cá. Nunca mais comeu feijão. E agora, crianças? Agora melhorou, não foi? Então, é isso que vocês vão fazer lá na questão 19. Vocês vão observar as frases na letra A, B, C e D e vão separar as palavras umas das outras, tá bom, crianças? Lá na página 39, na questão 19. Lá na página 41, crianças, vocês vão localizar o que se pede e escrever nos quadrinhos, mas vocês vão ter que voltar na página 37, ler de novo o texto e ver o que é para fazer. Vocês vão observar no texto, na letra A, uma palavra repetida. Vão escrever dentro do espaço em vermelho, não é, da linha vermelha, quais são as palavras que se repetem e escreva lá. Uma palavra que tem o menor número de sílabas. Você vai escrever lá também as palavras que tem apenas uma sílaba e escrever aí dentro do espaço azul. Na letra C, vocês vão escrever a palavra que tem o maior número de sílabas. Procurem lá e escrevam no espaço rosa, tá bom? E na letra D, vocês vão procurar uma palavra que começa com a letra P, tá bom? E vão escrever dentro do espaço lilás. Na questão 2 da página 41, vocês vão seguir as dicas e completar as palavras com as sílabas que estão faltando, tá bom? O que vocês estão vendo na imagem da letra A? Isso, aí vocês vão completar com a sílaba que está faltando. O que vocês estão vendo na letra B, vocês vão completar com a sílaba que está faltando também.
E assim na letra C, letra D, letra E, letra F, de acordo com a imagem que vocês estão vendo. E na página 42, vocês vão ligar corretamente as palavras que começam com vogal ou consoante, tá bom? Vocês vão ligar as palavras que começam com vogal lá para onde está escrito vogal, que é a parte azul. E o que começa com consoante, as imagens que começam com consoante, vocês vão ligar para o espaço vermelho, tá bom, crianças? Então, essas são as atividades no livro didático, certo? Façam tudo com bastante atenção para que vocês obtenham conhecimento, tá bom? Então, crianças, eu quero dizer a vocês que eu estou aqui até às 11h50 para esclarecer qualquer dúvida de vocês, tá bom? Postem as atividades do livro na plataforma do iClass e também vocês podem estarem mandando fotos para mim através do WhatsApp, tá bom, crianças? E na nossa Zoom de hoje, que vai ser às 10 horas, vocês podem... 10 horas não, né? Que tem a Zoom da professora de inglês. Então, às 10h30 vai ser a nossa Zoom hoje, tá bom? E nós vamos fazer um ditado de frases no seu caderno. Então, prepare o seu caderno e o seu lápis, que nós vamos fazer um ditado. Tá bom, crianças? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E agora eu convido vocês para nós orarmos. Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigada pela nossa aula de hoje. Que o Senhor continue conosco, nos guardando de todo o mal e nos protegendo. Envie o Teu Santo Espírito para estar em nosso coração, mudando os nossos pensamentos, o nosso modo de falar, nos capacitando para que possamos ser a cada dia melhores. Obrigado por tudo. Isso é que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças! Foi muito bom estar com vocês. Beijos. A gente se vê na Zoom, tá bom?